A Klabin é uma empresa brasileira, sendo a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país. Ela lidera na produção de papéis e cartões para embalagens. Ela possui 25 unidades industriais, sendo 24 no Brasil e uma na Argentina, tendo sido fundada no ano de 1899. Suas principais áreas de atuação são florestal, justamente para fazer a produção de matéria-prima, papéis, celulose, papel ondulado e sacos industriais também. E nesse vídeo, vou trazer para vocês o dividendo preditivo da Klabin, com anúncio provável de dividendos para o mês de novembro de 2022, lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa para fazer a avaliação de oportunidades no mercado. E naturalmente, sempre trago nesses vídeos também análises técnicas e fundamentalistas. E é por essa razão que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo, justamente para entender que esse conteúdo é relevante e assim continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber os conteúdos publicados diariamente no Ativo Virtual. Então, bora para o vídeo, explicando para vocês por que o dividendo preditivo, que é uma metodologia do Ativo Virtual, se trata de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. Isso porque a metodologia abrange a análise da política de dividendos da companhia para saber se a política é favorável para o investidor. Também vamos analisar a capacidade financeira da empresa, porque de nada adianta ela estar dentro de um cronograma de pagamento de dividendos, mas com uma capacidade financeira baixa, vai gerar uma rentabilidade baixa, ou até mesmo a empresa pode não fazer o pagamento por conta da sua saúde financeira. Aí sim vamos olhar o histórico de pagamento de dividendos da companhia para saber se está dentro de um cronograma viável de pagamento de dividendos. E é por isso que eu ressalto para vocês que essa não é uma mera análise quantitativa, mas principalmente uma análise qualitativa das empresas e dos ativos também. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP, de acordo com o histórico do pagamento. Isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso, temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso ter um melhor dividend yield ou um cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês, é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na data com e vender na data ex-direitos, porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos e assim reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E naturalmente trago vocês aqui para o site de relações com os investidores da Klabin, justamente para a gente começar a nossa análise por que a empresa poderá fazer o pagamento dela em um novo anúncio de dividendos no mês de novembro. Mas antes, vou mostrar aqui para vocês também o passo a passo para que vocês possam, por vocês mesmos, acessarem as informações mais confiáveis da empresa e de maneira gratuita. Então, para acessarmos a política da empresa, primeiro vamos vir aqui em governança corporativa e depois vamos selecionar Estatuto, Códigos e Políticas. Ao clicar aqui, vamos ir direto para essa página, onde vamos encontrar vários documentos da empresa. Mas o que estamos procurando é essa aqui, a Política de Dividendos e JCP. Então, vamos clicar em baixar para ter acesso a esse documento. Vamos falar aqui da Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio da Klabin. Sim, porque é esse documento aqui que rege como que a companhia deve se comportar com o mercado em termos de distribuição da sua lucratividade. E parte dela, que é o chamado payout, vai em remuneração aos acionistas, seja em dividendos ou JCP, que são formas de proventos ou dividendos também. E aqui no item 5 fala exatamente sobre a destinação de resultados e distribuição de dividendos e JCP, onde a empresa começa delineando qual é o período de apuração, que é do dia 1º de janeiro de cada ano até o dia 31 de dezembro de cada ano. Também determina o dividendo obrigatório como sendo 25% do lucro líquido do exercício. E além disso, a parte que eu quero trazer para vocês com mais destaque é essa parte aqui, da distribuição de dividendos intermediárias ou intercalares, porque a companhia pode levantar balanços em períodos inferiores ao anual, de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, e assim declarar dividendos intermediários ou intercalares de acordo com a lucratividade da empresa, que ela pode efetuar distribuição de dividendos ou JCP em periodicidade trimestral.
E caso ela faça isso, ela vai então deduzir dos dividendos obrigatórios declarados no Estatuto Social e também na Lei das SAs. Sendo que a proporção do pagamento, ou seja, o payout, ele vai ser em função do EBITDA. Diferentemente da maioria das empresas, que é em cima da lucratividade delas, aqui a empresa traz que o percentual-alvo será entre 15% e 25% do EBITDA ajustado da empresa. E fazendo um resumo aqui para vocês do release de resultados do segundo trimestre que a Klabin acabou de divulgar, vou mostrar aqui para vocês os pontos que são relevantes para a gente também fazer uma projeção da EBITDA da companhia, como eu mostrei para vocês, que está lá na política de pagamento de dividendos ou JCP da empresa, para assim vocês entenderem o racional, porque de nada adianta vocês terem a informação sem saber a origem dela e como ela é calculada, é claro. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui do release de resultados é justamente do EBITDA ajustado, que acabou alcançando 1,8 bilhão de reais apenas no segundo trimestre do ano de 2022, um crescimento de 2% em relação ao segundo trimestre do ano de 2021. E ainda por cima, a empresa já excluiu os efeitos não recorrentes, que são aqueles que, como o próprio nome diz, eles não acontecem novamente, foram efeitos extra-operação, que pode vir através de câmbio, alienações e demais fontes que não são recorrentes. Com destaque para o volume de vendas, que atingiu mais de 1.000 toneladas, representando um crescimento de 7% na comparação trimestre contra trimestre. A empresa também tem demonstrado uma constante preocupação na desalavancagem da empresa, ou seja, na redução do seu endividamento. E aqui ela conseguiu um grande passo, porque ela reduziu da alavancagem de 3,6 vezes deste múltiplo que representa a dívida líquida dividido pelo EBITDA no ano de 2021 para 2,7 vezes. A receita líquida bateu mais de 5 bilhões de reais, um aumento da receita líquida em 24% na comparação trimestre contra trimestre. Aqui nos destaques financeiros, vou trazer para vocês especialmente porque precisamos ver o EBITDA ajustado, que inclusive a companhia conseguiu crescer trimestre contra trimestre 15%, porque é exatamente esse EBITDA aqui que vai contar para a projeção de dividendos. Lembrando que o EBITDA ajustado ele é diferente do EBITDA, e no acumulado dos últimos 6 meses, um crescimento surpreendente de 21%. O volume de vendas também cresceu 3% nos últimos 6 meses, e na comparação com o primeiro trimestre desse ano, 12% de aumento, e com o segundo trimestre do ano anterior, 7%. Tudo isso fazendo com que o lucro líquido da companhia decole 11% na comparação com o primeiro trimestre desse ano e 35% na comparação com o segundo trimestre do ano de 2021 e 62% no acumulado dos últimos 6 meses em comparação com os 6 meses do ano de 2021. E para coroar esses resultados, ainda por cima, a empresa está relatando aqui uma alavancagem decrescente em dólares. Quero demonstrar aqui para vocês que vamos vir aqui em divulgações e resultados, depois clicar aqui em dividendos e JCP. Ainda mais, como vocês viram, na política de dividendos que eu acabei de mostrar para vocês, podemos ver os pagamentos de dividendos e JCP, que são as remunerações feitas pela empresa para os seus acionistas. No ano de 2022, a empresa já pagou 745 milhões de reais, ficando bem próximo do que ela pagou no ano de 2021 inteiro, que foi de 779 milhões de reais. Apenas no ano de 2020, a empresa teve um pagamento pequeno, mas, como vocês ainda vão ver nesse vídeo, a razão pela qual caiu o pagamento para 23 milhões de reais se dá justamente por conta da lucratividade da empresa e dos efeitos de caixa. Mas todos os outros anos, a empresa fez grandes pagamentos aqui, como no ano de 2019, 907 milhões de reais, e também em 2018, com 919 milhões de reais. E justamente para ficar mais fácil de visualizar as datas de pagamentos da empresa, é que eu trago vocês aqui para olharmos os pagamentos consolidados da empresa em forma de dividendos e JCP também. Sendo que este ano a empresa fez 3 pagamentos com data com em fevereiro, maio e agosto também. Sendo que se vocês olharem o dividendo preditivo anterior que eu trouxe da Klabin aqui para vocês, vocês vão notar que o ativo virtual acertou a data deste anúncio. Sendo que eu divulguei justamente neste vídeo aqui, praticamente um mês antes do anúncio de dividendos. E assim, a empresa tem, como vocês viram na política, o regime de fazer os pagamentos de maneira trimestral. Então, a empresa fez aqui anúncios em fevereiro, maio, agosto e novembro do ano de 2019. 2020 teve o problema que eu mostrei para vocês, que fez a redução aqui do pagamento de dividendos da empresa, praticamente inexistente, e no ano de 2021 a empresa fez apenas 2 pagamentos, que aliás foi um pagamento duplo de dividendos e JCP. Vocês podem notar que inclusive a empresa pode fazer anúncio duplo de dividendos e JCP no mês de novembro, como aconteceu aqui em 2018 e também
houve pagamento de dividendos no ano de 2017, em novembro. E tem uma razão para isso. E novamente, voltando aqui no site de relações com os investidores da Klabin, justamente porque é a fonte mais confiável, vamos olhar aqui para esse menu para o investidor. E aqui tem calendário RI. Indo para esse calendário, podemos ver os eventos futuros da companhia, que justamente vai calhar aqui no dia 26 com a divulgação dos resultados e no dia 27 a apresentação dos resultados através de uma teleconferência que a empresa vai fazer. E geralmente é aqui que a empresa faz as suas deliberações em relação aos novos anúncios, dando a possibilidade para o investidor ter as ações em custódia justamente com data com para o início de novembro. E é justamente sobre a importância da antecedência é que vamos continuar falando neste vídeo. E é justamente por conta de todas essas informações que eu trago para vocês, através das minhas próprias análises, e depois eu compartilho com vocês aqui no Ativo Virtual, é que novamente eu convido vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. Vocês apoiam o canal e, em contrapartida, vão receber as análises que são publicadas diariamente no Ativo Virtual. Agradeço aos membros do canal, porque os membros do canal ajudam muito a levar essas análises para mais pessoas. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. Uma parte muito interessante para trazer para vocês também é a respeito dos projetos de expansão da companhia, porque, como ela anunciou que iria fazer desde o ano de 2019, o projeto Puma 2, que está previsto um investimento total de 13 bilhões de reais. E os investimentos da Klabin não param por aí. Também saiu esse fato relevante, informando que a empresa iniciou a construção de uma nova unidade de papelão ondulado, chamado Projeto Figueira, com capacidade de produção de 240 mil toneladas de papelão ondulado. E o investimento total desse projeto Figueira é de 1,57 bilhão de reais, incluindo cerca de 200 milhões de reais em impostos recuperáveis, segundo a companhia. E esse projeto está previsto para ser concluído no segundo trimestre do ano de 2024. E aí talvez agora você esteja se perguntando, mas Alex, por que você está mostrando os novos projetos da companhia em um vídeo falando sobre os novos dividendos da empresa? Bem, nada é por acaso. É por isso que eu trago vocês aqui para a gente olhar as cotações de KLBN11 para observarmos como que o mercado está reagindo, porque saíram várias matérias na mídia informando que o mercado não aceitou muito bem esse mega investimento da empresa, primeiro de 13 bilhões de reais, e que inclusive incluiu um refinanciamento do projeto Puma 2 em relação à alavancagem atual da empresa e mais esse novo investimento de 1,57 bilhão de reais, fazendo com que a empresa despencasse nesse período até os R$ 18,01. E notem que para KLBN4 aconteceu a mesma coisa. Então, independente se são as units da companhia, ou as ações preferenciais, ou até mesmo as ações ordinárias, KLBN3, ainda assim, o movimento do mercado foi muito semelhante, porque são ativos da mesma empresa, sendo que as ações preferenciais estão cotadas atualmente a R$ 3,62, praticamente na mínima aqui em R$ 3,40, tornando o ativo bastante interessante em relação às suas cotações versus a lucratividade da empresa, o EBITDA apurado e também as perspectivas futuras, porque muitos investidores começaram a considerar, e até mesmo dentro da própria empresa, no conselho de administração, se a empresa estava tomando a atitude correta, ou seja, mobilizando seu patrimônio líquido na direção correta. E todo esse falatório acabou gerando incerteza no mercado, fazendo com que as ações novamente despencassem, gerando assim uma oportunidade para quem vê futuro para a empresa. Naturalmente, esse vídeo não é uma indicação de compra e nem de venda. Novamente, estou apenas compartilhando com vocês minhas próprias análises, sendo que a grande obra da empresa já está 47% concluída, com apuração no dia 17 de julho de 2022. E ainda por cima, remunerando muito bem os seus investidores, mesmo com todo esse gigantesco investimento que a empresa está fazendo, porque aqui a empresa pagou 1,5 bilhão de reais nos últimos 12 meses. E trazendo para vocês mais algumas análises fundamentalistas, agora com foco em alguns indicadores, como por exemplo da receita líquida, podemos ver que na última década a empresa cresceu vertiginosamente a sua receita, saindo de 2012 até o ano de 2022, mais precisamente aqui no segundo trimestre do ano de 2022, porque o ano ainda não acabou, com um crescimento incontestável
estável. E a crítica do mercado em relação à dívida líquida da empresa, que também tem aumentado muitíssimo na última década, mais especificamente aqui no ano de 2020, e que inclusive derrubou a lucratividade da empresa. Ainda assim, quando olhamos aqui para a dívida líquida dividido pelo resultado operacional, é muito fácil de perceber que a empresa está caindo no seu múltiplo desde o ano de 2015, demonstrando assim que a empresa está com total controle da sua dívida e com rédea curta na sua operação. E justamente para ajudar na análise que vocês podem fazer, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente comparar as cotações versus o LPA. As cotações em forma do preço e o LPA, que é o lucro por ação. Basicamente, estamos falando aqui de pegar a lucratividade da empresa e dividir pelo número total de ações, sendo que o LPA está representado pela linha laranja e as cotações pela linha azul. E fica fácil de perceber que existe sim uma simetria muito favorável para o investidor neste momento, justamente por conta dessa discrepância que eu estou destacando para vocês em relação à linha laranja e à linha azul. E para vocês terem ideia, para que as cotações empatassem com a lucratividade por ação da Klabin, KLBN4 poderia estar sendo cotada próximo dos R$6 para ficar empatado com a sua lucratividade por ação. E o mesmo eu trago aqui para vocês do preço versus o VPA, sendo que aqui o VPA é o valor patrimonial por ação, novamente destacado pela linha laranja, e as cotações na linha azul, ficando claro de ver que também existe uma simetria muitíssimo favorável neste momento, sendo que essa simetria não aconteceu de 2019 até o final do ano de 2021, facilmente percebida por esse período aqui. E agora, trazendo para vocês as projeções e também o preço teto para KLBN4, suas ações preferenciais. Como vocês viram nesse vídeo, vocês já entenderam por que eu estou fazendo a estimativa aqui baseado no EBITDA, ou EBITDA, com foco em um EBITDA acumulado anual de 7,5 bilhões de reais. E nas minhas análises, eu estou considerando um payout de 22%. Dessa maneira, vai gerar um DPA de 29 centavos por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% o preço teto é de R$ 7,34, 6% R$ 4,90, 8% R$ 3,67 e a 10% R$ 2,94 de preço teto. Isso porque o DPA de 29 centavos corresponde a uma rentabilidade de 8,12%, fazendo com que a margem de segurança de 6%, que é esse preço teto aqui, seja de 35,22%. Isso porque as cotações atuais consideradas nesse vídeo são de R$ 3,62. E assim fica claro que o preço importa. Afinal de contas, essa rentabilidade ela é baseada na divisão do DPA pelas cotações atuais e a margem de segurança é a divisão do preço teto pela cotação atual. Justificando assim por que eu expliquei em mais detalhes para vocês, dando muita informação nesse vídeo e aproveitando também, naturalmente, para explicar para vocês a possibilidade de pagamento de dividendos da Klabin entre o final de outubro e o início de novembro. Porque, naturalmente, não adianta apenas trazer números para vocês, como que o mercado funciona e o negócio da empresa também. Bem, agora eu gostaria de saber qual a opinião de vocês a respeito da Klabin, e se você já for acionista, deixe suas experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.